Ele tinha tudo: poder, riqueza, a confiança do faraó. Potifar era um dos homens mais temidos do Egito. Mas em um único dia, tudo começou a desmoronar. Dentro de sua própria casa, uma acusação surge, um escândalo explode e o destino de um inocente é selado sem chance de defesa. Mas será que Potifar sabia a verdade ou escolheu ignorá-la? O que realmente aconteceu entre José e a esposa de Potifar? Qual foi o preço da ambição e da mentira? E qual segredo esse poderoso oficial carregou pelo resto da vida? Prepare-se para descobrir a verdade oculta por trás da queda de um homem poderoso e da ascensão que transformou um escravo em governador do Egito. Potifar, um homem de olhar severo e postura ereta, caminhava com passos firmes pelo pátio de sua casa, observando com atenção a nova aquisição que lhe fora entregue. Diante dele, um jovem de olhar profundo e semblante sereno mantinha-se de pé. Seus olhos não carregavam o medo que Potifar costumava ver nos outros escravos. Havia algo diferente nele, uma firmeza tranquila, uma presença que incomodava e intrigava ao mesmo tempo. Este é o hebreu de quem lhe falei, meu senhor, disse o comerciante de escravos, inclinando-se respeitosamente. Forte, inteligente. Dizem que sua linhagem vem de longe, de terras abençoadas. Potifar permaneceu em silêncio por um instante, estudando o rosto do rapaz. Ele já ouvira falar dos hebreus. Um povo pequeno, sem território próprio, mas com uma fé inabalável. Algo nele o fazia sentir um peso estranho no peito, uma sensação incômoda, quase como se já conhecesse aquele jovem de algum lugar. Qual o seu nome? Perguntou Potifar com voz grave. O jovem levantou o olhar sem hesitação. José, filho de Jacó. Potifar inclinou levemente a cabeça. O nome soava familiar, mas ele afastou o pensamento rapidamente. Não havia tempo para distrações. O Egito estava em sua era de esplendor, mas por trás dos muros de ouro, conspirações se desenhavam, e Potifar tinha responsabilidades demais para se deixar levar por sentimentos. Muito bem, José. E a partir de agora, você servirá em minha casa. Seja diligente e leal, e talvez o futuro lhe reserve algo melhor do que a servidão. José apenas assentiu, sem contestar. Algo na postura daquele homem sugeria que ele era justo, mas também prisioneiro, de algo maior que si mesmo. Nos meses seguintes, a casa de Potifar viu-se transformada. José, com sua habilidade incomum de organizar e administrar, fez prosperar tudo o que lhe foi confiado. Os servos o respeitavam, os negócios da casa floresciam, e até mesmo Potifar, apesar de sua natureza reservada, passou a vê-lo com admiração. Mas havia algo mais, algo que Potifar não compartilhava com ninguém. No silêncio de suas noites, sozinho em seus aposentos, ele se pegava olhando para o teto, mergulhado em pensamentos desconfortáveis. Algo naquele rapaz o desestabilizava. Ele sempre acreditou ser um homem íntegro, fiel ao faraó e leal à sua posição. Mas José fazia sua mente questionar coisas que não deveria. Era como se a simples presença daquele hebreu reavivasse dentro dele uma verdade esquecida, um segredo enterrado no tempo. Enquanto isso, dentro do palácio, outras forças começavam a se mover. A esposa de Potifar, uma mulher de beleza notória e ambição ardente, observava José com olhos diferentes. Ele tem algo especial, comentou ela certa noite, enquanto Potifar bebia um cálice de vinho em silêncio. Ele é um servo, respondeu Potifar seco, sem olhar para ela. Mas é mais do que isso, insistiu ela, inclinando-se para perto dele. Você também vê, não vê? Ele não é como os outros. Há algo nele, algo que me intriga. Potifar pousou o cálice lentamente sobre a mesa, sem responder. No fundo, ele sabia que sua esposa não era mulher de se contentar com pouco.
e o olhar que ela lançava sobre José começava a incomodá-lo mais do que queria admitir. O destino já estava se movendo, tecendo uma trama de traição e sofrimento. Mas Potifar ainda não sabia que, no final dessa história, não era apenas José que seria testado. Era ele próprio quem carregava o segredo mais profundo. Esse segredo poderia mudar o Egito para sempre. As noites no Egito tinham um peso diferente. O calor abrasador do dia dava lugar a um frescor inquietante e as estrelas pareciam sussurrar segredos antigos ao vento. Na casa de Potifar, o silêncio era um véu frágil prestes a se romper. José caminhava pelos corredores do palácio com a serenidade de sempre. Seu coração estava tranquilo, pois confiava que, mesmo em terra estrangeira, seu Deus ainda guiava seus passos. Ele aprendera a administrar os bens de Potifar com sabedoria, e tudo o que tocava prosperava. Mas embora tudo ao seu redor estivesse em ordem, uma inquietação pairava no ar. Havia um olhar que o seguia, um olhar faminto, ardente, impaciente. Esposa de Potifar já não escondia mais sua fascinação por José. O jovem hebreu, de traços fortes e postura íntegra, despertava nela um desejo que ia além da posse. Era uma necessidade de dominação, um desafio contra tudo o que lhe era negado. Ela era uma mulher acostumada a ter o que queria, e agora queria José. Certa noite, quando a casa estava mergulhada em sombras e o vento quente soprava pelos corredores, ela fez seu movimento. José terminava suas tarefas quando ouviu passos leves atrás de si. Antes que pudesse se virar, sentiu a presença dela muito próxima. José. A voz dela era um sussurro sedutor. Você trabalha tanto, mas quem cuida de você? José respirou fundo, sentindo a armadilha se fechar ao seu redor. Ele manteve os olhos baixos, respeitoso, mas firme. Meu senhor confia em mim para administrar sua casa, disse ele, escolhendo cada palavra com cuidado. Não posso trair essa confiança. Ela riu suavemente, deslizando a mão pelo manto fino que vestia. E quem falou em traição? Sou eu quem manda nesta casa tanto quanto Potifar. E eu desejo você, José. O coração de José martelava no peito. Ele sabia que não era apenas sua reputação que estava em jogo, era sua fé, sua integridade, sua própria alma. Minha senhora, por favor. Ele tentou se afastar, mas ela se moveu rápido, agarrando-lhe a roupa com força. Não fuja de mim, José. Naquele instante, José fez a única coisa que poderia fazer. Ele não lutou, não argumentou, não deu espaço para hesitação. Ele simplesmente virou-se e correu. O tecido de sua túnica ficou em suas mãos, mas José não olhou para trás. Ele sabia que, ao escapar, estava selando seu destino. O silêncio foi substituído por um grito, agudo, lancinante, carregado de fingida indignação. Guardas, guardas! Esse hebreu tentou me desonrar. O palácio acordou em meio ao alvoroço. Os servos correram assustados, os soldados vieram com lanças em punho, e Potifar foi chamado às pressas. Quando ele chegou, encontrou sua esposa sentada no chão, chorando em desespero, segurando a túnica de José como prova de sua falsa acusação. Os olhos de Potifar se estreitaram. Ele olhou para sua esposa, depois para a túnica em suas mãos. Sua mente girava em 1000 direções. Aquilo não fazia sentido. Ele conhecia José, conhecia seu caráter, mas conhecia, acima de tudo, sua esposa. No fundo do coração, Potifar sabia a verdade, mas ele também sabia que não poderia ignorar o que estava diante dele. Os olhos de seus servos estavam sobre ele. Os soldados aguardavam sua ordem. Se ele defendesse José, estaria negando a palavra de sua própria esposa. Seu nome, sua posição, sua honra estariam arruinados. Ele não podia dizer a verdade. Prendam-no, disse Potifar, sua voz dura como pedra.
José, que permanecera em silêncio o tempo todo, nada respondeu. Ele apenas abaixou a cabeça e permitiu que os guardas o levassem. Quando todos saíram, Potifar ficou sozinho com sua esposa. O choro falso dela cessou, dando lugar a um olhar triunfante. Mas Potifar não disse nada. Ele apenas virou-se e saiu caminhando lentamente até seus aposentos. Fechou a porta, sentou-se na beira da cama e, pela primeira vez em muitos anos, sentiu que havia perdido uma parte de si mesmo. Ele carregava um segredo. Um segredo que mais cedo ou mais tarde cobraria seu preço. O destino de José estava selado. Mas no fim das contas, Potifar sabia que ele era inocente, e isso o perseguiria até o fim de seus dias. Antes de continuar, pedimos sua colaboração, inscreva-se no canal e deixe seu like no vídeo para nos abençoar e continuar divulgando essas histórias da Bíblia. Agora seguimos com o segredo oculto de Potifar. A escuridão era espessa. O cheiro de umidade e ferrugem impregnava as paredes de pedra. O som das correntes e dos gemidos dos prisioneiros misturava-se com o eco de passos distantes. José estava ali. Jogaram-no na cela como um animal, sem palavras, sem explicações. Ele caiu sobre o chão frio, sentindo o impacto nos ossos, mas não reclamou, não se revoltou. Ele apenas fechou os olhos e murmurou para si mesmo: "Meu Deus, não me desampares." A prisão era um lugar onde os esquecidos apodreciam. Havia homens que anos antes tinham servido à corte do faraó e agora eram apenas sombras do que foram. Havia ladrões, conspiradores, assassinos, todos aguardando um julgamento que talvez nunca viesse. Mas José não pertencia àquele lugar. Ele sabia disso. E mais do que isso, Potifar sabia disso. Potifar e a culpa silenciosa agora estava sozinho. Sentado em seus aposentos, ele segurava um pequeno cálice de vinho. Não havia ninguém para ver que suas mãos tremiam. Ele olhava para o vazio, para as sombras tremulantes que a chama da lamparina projetava sobre a parede. Desde que ordenara a prisão de José, o silêncio o perseguia. Seu espírito estava inquieto. Ele tinha cometido injustiças antes, visto servos serem punidos por desobediência, mandado homens à prisão para satisfazer ordens superiores. Mas nada o afetava como aquele caso, porque ele sabia a verdade. José era inocente, mas Potifar era um homem amarrado às correntes da política e da conveniência. Ele não poderia contradizer a palavra de sua esposa sem manchar sua própria honra. Mas, naquela noite, quando fechava os olhos, ele não via as riquezas do Egito, nem os corredores do palácio. Ele via os olhos de José. E aqueles olhos não carregavam ódio, carregavam pena, o dom de José e a mudança no destino. Na prisão, José não deixou que a escuridão o consumisse. Ele ajudava os outros presos, cuidava dos mais fracos. Orava pelos aflitos, e foi assim que, lentamente, sua presença transformou aquele lugar. O carcereiro percebeu. Aos poucos, José ganhou a confiança do homem que cuidava da prisão. Ele lhe dava tarefas importantes, confiava a ele a organização das celas. Tudo prosperava sob suas mãos, mesmo dentro daquelas paredes. Mas o que mais chamou a atenção foi seu dom de interpretar sonhos. Um dia, 2 prisioneiros antigos, servos do faraó, foram lançados na cela onde José estava. Um era copeiro, o outro padeiro. Naquela noite, ambos tiveram sonhos estranhos. Eu vi uma videira crescer diante de mim com 3 ramos. As uvas amadureceram e eu espremia o vinho na taça do faraó, disse o copeiro inquieto. José fechou os olhos por um instante, respirando fundo. O significado do seu sonho é este: em 3 dias, o faraó te restaurará ao teu cargo e você voltará a servi-lo, disse José. O copeiro arregalou os olhos. O padeiro, ansioso, contou seu próprio sonho. Eu tinha 3 cestos de pão sobre minha cabeça, e os pássaros vinham e comiam do cesto mais alto.
José hesitou. O silêncio pesou. Então ele disse: o seu sonho significa que em 3 dias o faraó te condenará e você será enforcado. O silêncio caiu sobre a cela e, 3 dias depois, tudo aconteceu exatamente como José dissera. O copeiro foi restaurado, o padeiro foi executado. Mas antes de partir, José segurou o braço do copeiro e disse: quando estiver diante do faraó, lembre-se de mim. Mas o homem, na pressa de recuperar sua antiga vida, esqueceu-se de José. E assim os anos se passaram. José continuou na prisão. E Potifar continuou a carregar o peso de sua culpa. Até que um dia, um novo sonho perturbou o Egito inteiro. E José, o esquecido, estava prestes a ser lembrado. O Egito estava inquieto. O palácio, sempre repleto de música e celebrações, agora parecia mergulhado em um silêncio tenso. Servos se entreolhavam nos corredores, soldados cochichavam entre si e os conselheiros caminhavam de cabeça baixa. Algo estava errado. O faraó havia tido um sonho. Mas não era um sonho comum, era um sonho que o atormentava, que o fazia despertar no meio da noite suando frio, com o coração disparado. No primeiro sonho, ele viu 7 vacas gordas e saudáveis, saindo do rio Nilo, mas logo depois, 7 vacas magras e doentes emergiram e devoraram as primeiras. No segundo, viu 7 espigas cheias e viçosas, mas logo em seguida 7 espigas secas e mirradas surgiram e engoliram as boas. O faraó estava perturbado. Ele convocou seus sacerdotes, seus magos, seus sábios, mas ninguém conseguiu interpretar o sonho. Foi então que o copeiro, aquele que José havia ajudado anos antes, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele se lembrou. Majestade, disse ele hesitante. Quando eu estava na prisão, havia um homem, um hebreu. Ele interpretou meu sonho e tudo aconteceu como ele previu. O faraó estreitou os olhos. Quem é esse homem? Ele ainda está na prisão, meu senhor. O silêncio pesou no ar. O faraó bateu com força sobre o trono. Tragam-no. Agora, Potifar e o destino em suas mãos, nos corredores do palácio, Potifar escutou a notícia. José, depois de tantos anos, estava prestes a ser chamado pelo faraó. Ele sentiu um nó na garganta. O peso de sua decisão de anos atrás nunca o havia abandonado. Ele sabia que José não merecia a prisão, mas naquele momento, algo dentro dele gritou que aquele hebreu era a chave para algo muito maior. Ele precisava agir. Sem dizer nada a ninguém, Potifar ordenou discretamente que lavassem José, que lhe dessem roupas limpas e lhe cortassem o cabelo. Não permitiria que ele se apresentasse ao faraó como um prisioneiro sujo e esquecido. Era sua forma silenciosa de tentar corrigir parte do que fizera. José foi levado à presença do faraó, e Potifar de longe observou, sabendo que aquele momento mudaria o destino do Egito. José entrou no grande salão do trono. O silêncio era absoluto. O faraó o estudava, os olhos afiados como lâminas. Ouvi dizer que és capaz de interpretar sonhos, disse ele, a voz carregada de curiosidade e desconfiança. José manteve a cabeça erguida, mas sua resposta foi firme e humilde. Não sou eu quem interpreta sonhos, majestade. Mas meu Deus me dá a resposta que procuras. Um murmúrio percorreu o salão. O faraó estreitou os olhos. Então escuta o que vi. O faraó relatou seus sonhos. José ouviu cada palavra atentamente, sem desviar o olhar. Quando o silêncio finalmente caiu, José inspirou fundo e disse: os sonhos são um só, majestade. Deus está te mostrando o que vai acontecer. O salão inteiro ficou em suspense. As 7 vacas gordas e as 7 espigas boas significam 7 anos de fartura no Egito. Mas as 7 vacas magras e as 7 espigas secas significam 7 anos de fome terrível.
A fome será tão grande que ninguém se lembrará dos tempos de abundância. O faraó franziu a testa. E o que devemos fazer? José não hesitou. Durante os anos de fartura, armazene grãos em celeiros, organize estoques, prepare o povo. Quando a fome chegar, o Egito não perecerá. O faraó ficou em silêncio por um longo tempo. Então, lentamente, um sorriso surgiu em seu rosto. Ele se levantou e olhou para seus conselheiros. Poderíamos encontrar um homem melhor que este para governar essa crise? O salão ficou em choque. De hoje em diante, declarou o faraó, José será o governador do Egito. Apenas o meu trono será maior que o dele. O olhar de Potifar assistiu tudo de longe. Seu coração batia forte. Ele viu José, o homem que havia sido jogado na prisão por sua ordem, ser elevado à posição mais alta do Egito. E naquele momento soube, o segredo que carregava não poderia mais ser escondido. A verdade estava prestes a ser revelada. O Egito inteiro estava em festa. José, o hebreu que fora lançado à prisão como um criminoso, agora era o governador do Egito. Os servos corriam para executar suas ordens, os escribas anotavam seus decretos e os arquitetos já trabalhavam nos grandes celeiros que armazenariam os grãos para os anos de fome que viriam. Mas, no meio da agitação, um homem caminhava lentamente pelos corredores do palácio. Potifar. Seu olhar estava fixo no chão. Seu coração pesava como nunca antes. O mundo ao seu redor havia mudado. Mas dentro dele, uma batalha invisível se travava. Ele precisava enfrentar José. Ele precisava dizer a verdade. E então, naquela noite, quando o palácio mergulhou em silêncio, Potifar caminhou sozinho até os aposentos do novo governador. José estava de pé, observando a cidade pela grande janela de pedra. A brisa noturna agitava seus cabelos, e seus olhos, agora mais maduros e experientes, refletiam a sabedoria que apenas anos de sofrimento e confiança em Deus podiam trazer. Quando Potifar entrou, José virou-se lentamente. Os dois homens se encararam. Por um longo momento, ninguém disse nada, até que Potifar quebrou o silêncio. Eu sabia, José franziu a testa. O que disse? Potifar baixou os olhos, sentindo a vergonha que carregara por tanto tempo queimá-lo por dentro. Eu sempre soube que você era inocente. Sempre soube que minha esposa mentiu. José ficou em silêncio. Seu rosto não demonstrava raiva, mas Potifar sentia o peso daquele olhar. Mas Potifar respirou fundo, a voz embargada. Eu não podia ir contra ela, não podia ir contra o faraó. Se eu dissesse a verdade, teria perdido tudo. Minha posição, minha honra. Ele fechou os olhos, como se estivesse se preparando para ser esmagado pelo peso do próprio pecado. Eu o traí, José. Joguei um homem inocente na escuridão para salvar a mim mesmo. A sala mergulhou em um silêncio opressor. José permaneceu imóvel. Seus olhos estavam fixos em Potifar, mas não havia ódio neles. Apenas algo que Potifar não conseguia compreender. Até que, finalmente, José suspirou. E então, com a voz firme, ele disse: Eu já o perdoei há muito tempo. Potifar ergueu os olhos, atordoado. O quê? José deu um passo à frente. Meu sofrimento não foi em vão. O que você fez, o que sua esposa fez, tudo isso me trouxe até aqui. Deus transformou a maldição em bênção. Se eu não tivesse sido preso, nunca teria interpretado os sonhos do copeiro. Se o copeiro não tivesse me esquecido, eu não teria sido chamado apenas no momento certo para salvar o Egito. Potifar sentiu os olhos marejarem. Você não sente raiva de mim? José balançou a cabeça com um pequeno sorriso. Eu senti raiva, eu senti dor, mas escolhi confiar em Deus, não no ódio, e agora vejo que Ele estava comigo o tempo todo. O silêncio que se seguiu foi diferente, não era mais pesado, era libertador. Potifar caiu de joelhos.
Eu não mereço o seu Perdão. José o ergueu, segurando-o pelos ombros. Perdão não é sobre merecimento, é sobre libertação. Potifar soluçou. O homem que sempre foi tão rígido, tão poderoso, agora se dobrava diante da única pessoa que realmente poderia libertá-lo do peso de sua culpa. Naquela noite, Potifar saiu dos aposentos de José como um homem diferente. E pela primeira vez em anos, dormiu em paz. Os anos de fartura vieram, e José governou com sabedoria. Quando a fome chegou, o Egito estava preparado. Povos de todas as terras vinham buscar alimento, e entre eles, os irmãos de José. Mas essa já é outra história. Quanto a Potifar, ele viveu o resto de seus dias servindo fielmente ao Egito, não mais como um homem preocupado com sua posição, mas como um homem que havia aprendido o verdadeiro significado da redenção. E assim, o segredo que Potifar guardou por tanto tempo não destruiu o Egito, mas ajudou a transformá-lo para sempre. Se você gostou desta história, em sua tela aparecerão outros 2 vídeos de histórias bíblicas semelhantes. Clique para assisti-los. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Que Deus esteja contigo.